Oi, gente! Tcharam! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Davi? Que saudade de todos vocês! Estão conseguindo me ouvir? Sim? Que bom! Observem que o microfone de vocês está desativado, certo? Mas, quando vocês quiserem falar algo, cliquem lá em aceno ou reações, que daí eu recebo a notificação para liberar o áudio de vocês, o microfone de vocês, na verdade. Aí vocês conseguem fazer as perguntas para mim, tá bom? Aqui para mim ainda faltam 2 minutinhos. Vamos esperar esses 2 minutinhos para que mais pessoas entrem para assistir a aula, tá bom? Estão se cuidando, lavando as mãos certinho? Sim? Oi, Gui. Quem estava dormindo até agora, levanta a mão. Ah, Gabriel. Ainda bem que acordou. Acorda, menino. Muito bem. Eu quero que vocês, durante a apresentação, me digam se estão ouvindo. Quando eu perguntar tudo bem, todo mundo ouvindo, façam um joinha para mostrar que estão ouvindo. Combinado? Tcharam! Muito bem. Uhum. Quem está doidinho para voltar para a escola, levanta a mão. Ué, cadê essas mãos? Levanta, levanta, levanta. Isso, bem alto. Quem está doidinho para abraçar os amigos? Levanta, levanta, levanta. Só tem que esperar um pouquinho, né, gente? Tudo passar para todo mundo ficar bem, não é verdade? Vamos nos cuidar, nos proteger para que dê tudo certo. Tudo bem aí? Podemos começar? Um detalhe importante, ó. Se de repente, durante a aula, aparecer assim, exceder o tempo, não tem problema. Continuem conectados, que a apresentação vai ser finalizada. Tá bom? Eu vou colocar para vocês um vídeo, que é o mesmo que tem lá no formulário do Google, onde vocês entraram para acessar a aula, tá? Aí, nesse vídeo, eu vou dando continuidade e vou pausando algumas vezes. E quando vocês tiverem dúvidas, levantem a mão, tem aí onde vocês acenam, para eu poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Se eu demorar um pouquinho, no final do vídeo vocês perguntam, combinado? Então, tá bom. Outro detalhe importante. Se não quiser perguntar aqui, não tem problema. Usem o Escola Web, façam comentários com suas dúvidas, porque assim que possível eu vou responder todos. E agora está disponível para a versão celular o chat, que daí você seleciona o professor e faz a pergunta para eles. Eu falo eles porque assim, nós, né? O certo somos nós. Então dá para vocês fazerem as perguntas e assim que possível todos nós responderemos, tá? Ah, tenho vergonha e tal. Manda lá. Aí, Lívia, tá em outro planeta? Uia! Legal, ficou legal, ficou legal. Vou começar a apresentação então, tá bom? Combinado? E quem tá feliz, levanta a mão! Êêê! Muito bem. Só um pouquinho, tá? Já vai ficar disponível para vocês. Todos estão vendo? Então, pessoal, vamos ao conteúdo de língua portuguesa. Só lembrando, tá? Este é o primeiro livro que nós leremos. Começaremos a leitura a partir do dia 15/6. Quem quiser começar antes não tem problema, mas a partir do dia 15, todos com o livro em mãos, tá?
Este livro, já vou repetir ali para vocês no vídeo, tá? É o do Monteiro Lobato, O Saci, tá? Quem não tem ainda o livro, providenciem para o dia 15 começar a leitura. Quem já estiver com o livro em mãos, ótimo, começa a leitura. O suplemento de leitura, vem sempre um suplemento de leitura dentro. Esse aqui, ok? Este suplemento de leitura sempre vai ser tarefa. Depois que acabarem os prazos, vocês farão o suplemento, pode fazer durante a leitura, vocês que escolhem. Eu vou mandar um vídeo de correção dele, tá? Então, suplemento de leitura é tarefa, não é trabalho. Trabalho é sempre algo que eu elaboro para vocês fazerem. Beleza? Beleza? Yes? Sim, né? Português. Sim. Então tá. Então, esse livro é maravilhoso. Vou passar uma sinopse para vocês ficarem um pouquinho curiosos e terem vontade de lê-lo logo. Vamos lá. É do Monteiro Lobato e o livro O Saci. A sinopse dele está disponível. Só mais um detalhe. Pessoal, quem ainda não adquiriu o livro, tem um outro livro do Monteiro Lobato que chama O Saci Pererê. Não é o mesmo. É só O Saci. Beleza? Não confundam, tá bom? Então vamos dar continuidade. No site da FTD. Vamos comigo fazer a leitura para ficar um pouquinho curiosos. Em O Saci, o leitor encontra Pedrinho envolvido em uma grande aventura. Tudo começa com a curiosidade do menino em conhecer um dos personagens mais encantadores da nossa tradição popular, o Saci. Este personagem do imaginário brasileiro, que tem uma perna só, desperta o aventureiro que o menino tem dentro de si. Com base nas coordenadas dadas por tio Barnabé, Pedrinho decide ir em busca do ser encantado. Após encontrá-lo, o menino se embrenha na floresta e conhece outros seres que acreditava existir apenas em. E agora nós vamos ao nosso conteúdo gramatical. Deu tilt ali. Calma aí que eu vou voltar. Só um pouquinho. Estão conseguindo ouvir? A sinopse dele está disponível no site da FTD. Vamos comigo fazer a leitura para ficar um pouquinho curiosos. Em O Saci, o leitor encontra Pedrinho envolvido em uma grande aventura. Tudo começa com a curiosidade do menino em conhecer um dos personagens mais encantadores da nossa tradição popular, o Saci. Este personagem do imaginário brasileiro, que tem uma perna só, desperta o aventureiro que o menino tem dentro de si. Com base nas coordenadas dadas por tio Barnabé, Pedrinho decide ir em busca do ser encantado. Após encontrá-lo, o menino se embrenha na floresta e conhece outro. E agora nós vamos ao nosso conteúdo gramatical. Então, lá no caderno de atividades de vocês, no livro de atividades da editora Positivo, nós vamos iniciar o conteúdo por ele, em sintagma nominal, função, sentido e flexão dos determinantes, na página 2. Nós já falamos de sintagma nominal no. Acharam lá as páginas 2 do sintagma nominal no caderno de atividades? Quem quiser acompanhar, presta atenção. Algumas das informações, só um pouquinho, Davi. Algumas das informações foram, os quadrinhos que vocês verem, foram extraídos diretamente do material de vocês. Aí, se vocês quiserem fazer algumas anotações, e este vídeo que eu estou passando para vocês também já está disponível lá no Google Forms, tá? Que se quiser acompanhar já fazendo as anotações, manda brasa. Davi, só um pouquinho que eu vou liberar seu áudio antes de qualquer coisa. É o Davi Sanches, né? Você quer falar alguma coisa, Davi? Sim ou não? Davi, sim ou não? Não? Ah, então tá bom. Então vamos dar continuidade. Fica com... Você quer? Tá, só um pouquinho. Pode falar. Caios. Porque precisa arrumar isso aí, hein? O quê? Que, tipo, a gente tá lendo um negócio aí vai em outro do nada. Ah, eu vi, mas eu vou tentar agora da próxima vez não acontecer de novo, tá bom? Combinado? Nada. Então tá bom. Complicado as coisas. Tá?
Mas se tiver alguma dúvida, você levanta a mão que eu te auxilio, tá bom? Beleza. Beleza. Aí agora desativa o microfone para a gente poder ouvir todo mundo junto. Ok. Obrigada. Deixa eu ver. Trimestre passado. Agora nós vamos ver a função, o sentido e flexão dos determinantes. Só para lembrarmos, sintagma nominal é uma unidade cujo núcleo é um nome. Então, o núcleo do sintagma nominal é um nome, um substantivo, algo que dá nome a um objeto, seres, pessoas. E ele pode ser constituído apenas pelo núcleo ou acompanhado de um determinante. Não é obrigatório que tenha uma palavra acompanhando o núcleo, tá bom? Mas, quando tiver, ela é chamada de determinante. Estrutura do sintagma nominal. Núcleo. No sintagma nominal, o núcleo pode ser um nome, um substantivo, ou, o que é menos frequente, um pronome. Eu, você, tu, tudo. E os determinantes são as palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal. Então, as que estiverem juntos ao núcleo serão os determinantes. Então, sintagma nominal, toda expressão que tem sentido e que tem como núcleo um substantivo ou um pronome. As palavras que acompanham o núcleo são chamadas de determinantes. O Saci é um dos personagens mais encantadores da nossa tradição popular. Então, eu fiz uma paráfrase da sinopse que nós lemos. Então, nessa expressão, eu quero destacar um detalhe, que é o Saci. Em o Saci, qual é a palavra principal? Saci. Então, ela será o núcleo. A palavra que acompanha o Saci é determinante. O. Então, determinante acompanha o núcleo. Funções dos determinantes. Especificam ou complementam o significado do núcleo do sintagma. Então, especificar, ele está dizendo que é aquela quantidade, aquele ser, e complementam o núcleo, que é a palavra principal. Os determinantes indicam o gênero de substantivo comum de dois gêneros. Então, ele vai indicar o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural de substantivos que não sofrem flexão de número. Observe. Este personagem do imaginário brasileiro, que tem uma perna só, desperta o aventureiro que o menino tem dentro de si. Então, essa expressão foi tirada lá daquele link que a gente viu da sinopse da FTD. Então, dessa expressão eu quero só destacar. Este personagem do imaginário brasileiro. O núcleo é personagem. A palavra que o acompanha, além das demais, este, está indicando o gênero masculino e o número singular. Então, quer dizer que é um personagem masculino e apenas um, porque está no singular. O determinante indicou o gênero e o número do núcleo personagens. Personagem. Exemplos de determinantes. Adjetivo. Função: qualificar, especificar ou explicar o substantivo ao qual se referem. Então, o substantivo, como nós acabamos de dizer, são palavras que indicam o nome de objeto, o nome de lugares, o nome de sentimentos, tudo tem um nome. E a eles nós classificamos como substantivos. Então, o adjetivo se refere ao substantivo, sempre para indicar uma qualidade, ou especificar ou explicá-lo, tá bom? Flexão. Eles se flexionam em número, singular, plural, e gênero, masculino e feminino. Isso é muito importante, gente. Nós vamos ver muita flexão de número e de gênero. Não podem esquecer, quando falar flexão de número, sempre vai ser singular, plural. Flexão de gênero, masculino e feminino. Não se esqueçam disso. Façam as anotações aí no caderno de atividades de vocês. Essas partes foram tiradas todas de lá, tá? Acompanhem por lá. O menino aventureiro é o Pedrinho. Então, eu fiz uma explicação também. O sintagma nominal, menino aventureiro, quem é o Pedrinho? Um menino aventureiro.
Então, essa expressão que eu quis destacar tem um núcleo, que é a palavra principal, o menino, e tem a palavra que o acompanha para indicar uma qualidade, que é aventureiro. Aventureiro é a característica do menino, portanto, é um adjetivo. Então, tudo que te indicar característica, quer seja boa ou não, será um adjetivo. O aventureiro se refere ao menino. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: nós estamos vendo o sintagma nominal, certo? Para encontrar o sintagma nominal, nós estamos dando os que têm função de sujeito. Nós vamos perguntar: o menino aventureiro é o Pedrinho. Quem é o Pedrinho? O menino aventureiro. Então, por enquanto, para nós encontrarmos o sintagma nominal, nós vamos perguntar ao verbo quem. Sobre quem o verbo se referir, vai ser o sintagma nominal que nós estaremos estudando por enquanto. Combinado? Mais para frente, lá no 7º ano, a gente desenvolve um pouquinho mais. Mas, por enquanto, nós vamos estudar o sintagma nominal com função de sujeito. Encontramos o sujeito, aí já sabemos qual é o sintagma nominal. Aí, nessa frase, observem que menino está com uma setinha, certo? Ela é a palavra principal, por isso é o núcleo do sintagma nominal. As palavras que acompanham o núcleo, o e aventureiro, são chamados de determinantes justamente por estarem acompanhando. E como nós estamos vendo o adjetivo como função de... o adjetivo dentro da frase, que é um determinante, nós temos de lembrar que adjetivos são características boas ou não, indicando a quem se refere, que no caso é o menino. Quem é aventureiro? O menino, certo? Então, o adjetivo é a característica do menino. Tudo bem até aí? E ele vai se flexionar em número singular e gênero masculino. E pode mudar para o plural ou para o feminino. Isso é muito importante para que vocês lembrem, lá para frente a gente vai ver, sobre concordância nominal. A concordância se refere ao número singular, plural e gênero masculino e feminino. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Então, indicou o número singular, que é apenas um, e o gênero masculino. Artigo. Então, ele tem a função de especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos e os que generalizam são os indefinidos. Então, ele sempre se referirá ao substantivo. A flexão dos artigos pode ser em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, como ocorre com substantivos, palavras que os acompanham. Então, se eu falar o menino, ambos estarão no singular e no masculino. Se eu flexionar para o plural, os meninos, ambos têm que ir para o plural. Então, vejam comigo. Classificação dos artigos definidos. O, a, os, as. A casa está em construção. A é um artigo definido e está no feminino e singular. Artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Uma casa está em construção. Uma casa qualquer. Não estou especificando qual é, por isso que é indefinido. Vamos à frase de exemplo lá embaixo. O menino aventureiro é o Pedrinho. Menino é o núcleo, certo? A palavra que o acompanha é aventureiro. Nós já vimos anteriormente que é um adjetivo. Mas tem uma outra palavra que está acompanhando para indicar o gênero masculino e o número singular, certo? Que é o, é o artigo o. Ele entra como um artigo definido. Tem também o em o Pedrinho, que também é um artigo definido. Numeral. Tem a função de indicar quantidade ou posição em uma sequência e se flexiona. Alguns numerais se flexionam em gênero e em número. Outros não se flexionam, outros não mudam. Por exemplo, o primeiro garoto. Primeiro está indicando ordem, está no masculino e singular.
As primeiras garotas. Mudou, então, quando eu utilizei o substantivo garotas, primeiras ficou no plural e no feminino. Então, houve uma flexão. Agora, se eu utilizo o numeral 3, os 3 garotos, 3 não vai mudar se eu falar as 3 garotas. 3 permanece sem mudar o gênero, sem mudar o número. Então, ele não se flexiona. Tudo bem Alguns até se aí? flexionam em gênero e número, outros não. Alguma dúvida? Não? Quanto à classificação do numeral, os cardinais indicam quantidades específicas, alguns variam em gênero e número, outros são invariáveis. Os que variam em gênero, uma, dois, duas e entre outros. Variam em número, milhão, milhões, bilhão, bilhões. E os invariáveis, 3, 5, 10, são os que não mudam de gênero nem de número. Ordinais indicam ordem dos elementos em uma sequência. Podem variar em gênero e número. Primeiro, primeira, mudou de masculino para o feminino. Primeiros, masculino plural. Primeiras, feminino plural. Então, houve variação. Numeral. Classificação ainda. Multiplicativos. Indica quantidades multiplicadas. Os numerais multiplicativos podem exercer função de substantivos. Nesse caso, não variam. Ela comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs. Aí, nesse caso, não vai poder falar no feminino nem no plural. Também podem exercer a função de adjetivo. Nesse caso, variam em gênero e número. Ganhou o jogo e ainda eliminou o rival, foi uma dupla vitória. Dupla se refere à palavra vitória, por isso que foi para o feminino. Então, quando eles se referiram ao substantivo feminino, vai haver a variação. Então, alguns variam, outros não. Podem variar em gênero, feminino, e número, singular ou plural. Fracionários indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações, indicam uma parte de algo. Os numerais fracionários variam em gênero e número. 1/3, 2/3. 1/3 parte, 2/3 partes. Então, ele sofreu a flexão de gênero e de número. Numerais coletivos. Só um pouquinho, gente. Ian, eu não estou te vendo, mas eu percebi que você queria falar alguma coisa. Eu desativei o seu áudio. Perdão, eu ativei o seu áudio. Qual é a sua dúvida? Clica no microfone para poder falar, Ian. Nenhuma. Ah, tá. Você levantou a mão, foi assim por acaso, então só. Tudo bem, Sim. então vamos dar continuidade. Aí desativa seu microfone, por favor. Obrigada. Expressam a noção de conjunto. Uma palavra para expressar quantidade de conjunto. Tomem cuidado, os numerais coletivos não são as palavras que estão no plural. Os numerais coletivos são as palavras que representam uma quantidade de algo, um conjunto de algo. Aí nós temos ali como exemplo, uma dúzia. Dúzia quer dizer 12, não é? Se eu disser uma dúzia de ovos, quer dizer que eu tenho 12 ovos, certo? Então, a palavra dúzia é um numeral coletivo, pois expressa um conjunto. 100, 200. Encomendei 100 de salgados, quer dizer que eu encomendei 100 salgados. A palavra cento representa a quantidade 100. Então, uma palavra para representar um conjunto, portanto, coletivo. Ok? Eles variam em número, singular e plural. Observação. Lembre-se de que numeral é a palavra igual dúzia, uma dúzia. Quando nós temos um símbolo, aí é chamado de algarismo, símbolo numérico. Quando for escrito por extenso, é numeral. Quando for a reprodução do símbolo, é algarismo. O que nós vimos em flexão? Ó, tá como Fox Gacha. Quem é esse Fox Gacha? Você quer perguntar algo? Você quer perguntar algo? Vou ativar o seu som. Pode clicar no microfone. Pode falar.
Eu não tô escutando nada enquanto você explica. No Só no vídeo? final, quando você termina. Eu só depois que você termina. Eu só escuto. Você não escutou nada do vídeo? Não. Só no final, quando você pergunta se tem alguma dúvida. Você tem fone de ouvido aí? Tem, 2. Então coloca o fone, às vezes você não está conseguindo ouvir por conta disso. Os demais estão Não. ouvindo? Hã? Faz joinha quem está ouvindo. Joinha? Gabriel, está ouvindo? Tá. Então coloca o fone, daí de repente seja essa dificuldade que você não está ouvindo. Tá bom? Posso dar continuidade? Conseguiu pôr fone? Quem está com o moto Consegui. 17 que levantou a mão? É o Davi! Davi, pode clicar no microfone que você vai conseguir falar. Professora, Oi. o Juan ele estava com dificuldade no áudio. Quando eu entrei, eu também estava, não estava saindo nada. A minha mãe disse que tinha que ir ali no lado e tinha que apertar um botão para ativar. Eu consegui escutar você. Senão eu também estaria até agora sem escutar nada. Mas estava ativado. Minha mãe me ensina. Ela não estava ativado. Ah, tá. É que o meu não estava ativado, eu não estava escutando nada. Mas eu escutei o vídeo, né? Mas Tá. antes, quando eu... Agora sim. Vamos fazer o seguinte, ó. O Davi que levantou a mão agora falou, tira o microfone e o Ian também. Eu vou permitir que o Pedro fale. Fala, Pedro. Ô, Pro, você vai explicar e corrigir o conteúdo aqui no Zoom ao vivo e daí a gente vai fazer as atividades lá no Google Forms ou vai ser tudo aqui no Zoom? Lá no caderno de atividades de vocês. Eu vou passar o vídeo, tô pausando, perguntando se tem dúvidas, justamente para vocês tirarem as dúvidas. Vocês vão fazer atividades no caderno de atividades. Lá no Google Forms está escrito quais exercícios vocês devem fazer. Daí voltem lá no Google Forms depois e leiam, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar continuidade ao vídeo porque está acabando o nosso tempo. Se acaso acabar o tempo, quem tiver dúvida do conteúdo, levante a mão. Sobre o conteúdo. Tá? Não, do conteúdo eu não tenho. Tá, então tira a dúvida do conteúdo agora. Aproveite esse tempo para isso. Então agora desliguem o microfone para a gente dar continuidade, tá bom? Vou desligar. Leonardo, já já eu libero para você. Deixa eu só terminar essa explicação, tá no finalzinho, daí eu libero para vocês as perguntas, combinado? Flexão de gênero e número chama-se concordância nominal. Então vamos lá. A flexão dos determinantes deve acompanhar a flexão do núcleo, nome. Então vai acompanhar o núcleo. Se ele estiver flexionado em número singular plural, o seu determinante também deve acompanhá-lo. E gênero masculino ou feminino, a mesma situação. Deve-se acompanhar, se o núcleo estiver no masculino, o determinante no masculino, ok? A isso se dá o nome de concordância nominal. Vejamos lá. Determinante singular masculino. A gente vai ver já já qual é a palavra. Núcleo e o determinante são eles, ó. O menino bonito. O determinante é a palavra que acompanha o núcleo, a principal. Se eu tirar menino daí, o bonito, quem que é bonito? É o menino. Então, o núcleo é a palavra principal, aquela que nós não podemos extrair da frase, pois perde o sentido, ok? As que acompanham ele são chamadas de determinantes. E para que haja concordância nominal, elas precisam estar no mesmo gênero e no mesmo número. Então, olha lá. O menino está no singular masculino. Bonito no singular e masculino. Então, quando há concordância, todos estão no mesmo gênero e no mesmo número. Ok? Então, vamos fazer os exercícios para fixar conhecimento. Depois vocês olhem lá no formulário que a descrição dos exercícios obrigatórios estará lá, tá bom? Leonardo, eu vou liberar o seu áudio
Cadê? Mas você não está com o áudio aqui disponível para eu liberar. Você conectou algum áudio, Leonardo? Aqui não aparece nem sua imagem, só diz que você quer falar alguma coisa. Bom. Mais alguém tem dúvida, gente? Levantem as mãos para eu perceber se quem tem dúvida. Fala, Brian. Ativa seu microfone, eu já liberei para você. Então, professora, vai ter outras aulas, assim, nessa semana, todas assim? Sim. Lá no... Ah, que droga. Ontem foi mandado um informativo para vocês lerem todinho. Tem lá no Escola Web. Entrem lá no informativo, lá tem as informações com o horário de aula diário. Quer dizer, todo dia vocês têm 2 ou 3 disciplinas, certo? Uma é ao vivo e as outras são gravadas. Todos os dias, neste mesmo horário. Aí você vai ter aula ao vivo pelo Zoom e as demais aulas vão ser disponibilizadas gravadas. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguém quer falar? Igor? Pode falar. Não? Tá. Mais alguém? Pessoal, assistam depois o vídeo de novo antes de fazer as atividades. Lá no formulário tem quais exercícios são obrigatórios para agora. Se quiserem fazer a mais, não tem problema. Exercitar a mente sempre é bom, mas tem alguns que são obrigatórios. Aí na semana que vem eu vou mandar um vídeo, que daí vai ser aula gravada, com a correção dos exercícios. E um detalhe muito importante, pessoal, é importantíssimo que vocês usem o Escola Web todos os dias. E se tiver dúvida, mande um comentário lá no Escola Web, que daí os professores sabem se vocês estão entendendo ou não, tá? Mandem um comentário no Escola Web, que assim que possível todos nós responderemos, independente de qual seja o professor. E agora, só para o celular, tem o chat para vocês fazerem as perguntas. Vocês já viram lá no Escola Web, no cantinho de baixo, está escrito chat? Seleciona o professor e faça a pergunta se vocês não querem perguntar direto no post. Beleza? Alguma dúvida? Estava com muita saudade de vocês e nós vamos acabar por aqui, ó. Fiquei feliz. Beijos para vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau.